Fala galera, beleza? Eu sou o Vinícius Wagner e na aula de hoje nós vamos praticar sem sair de casa. Então estamos aqui na cozinha de casa, certo? E essa aula vai estar sendo gravada por uma razão. Muita gente tem comprado suas câmeras e aí quando eu vou perguntar, e aí, tem praticado? Ou a pessoa entra no curso sem praticado, como é que tá? Não sei o quê. Ah, a câmera tá parada porque eu não tenho tempo para ir para algum lugar praticar, eu não tenho pessoa para fotografar para mim, para posar e blá blá blá. Sempre com desculpinha e a câmera fica lá parada, investimento parado, a pessoa não treina, não se desenvolve, enfim, depois fica aí dando de vítima da sociedade. Como eu não aceito as desculpas de vocês, eu vou sempre mostrar para vocês que é possível e que essas desculpas, na maioria das vezes, são uma limitação, são uma crença limitante. Cá estou eu para gravar essa aula, para mostrar para você que você pode moer a câmera sem sair da sua casa. Quando eu comprei a minha primeira câmera, eu fui lá no centro do Rio de Janeiro e comprei a câmera. Cheguei em casa ali, sei lá, por volta de 2 da tarde, 3 da tarde e, cara, de 3 da tarde até mais ou menos umas 8 da noite, eu fiz mais de 1000 cliques dentro de casa. É claro que isso não é tão necessário e também não quero dizer que isso seja o certo, mas eu quero dizer que é questão de o quanto você está disposto a pegar e fazer a coisa acontecer. E aí para isso, para a gente poder gravar essa aula, para você treinar, para eu te mostrar como eu praticava dentro de casa, eu chamei o pessoal da minha equipe, estão aqui ó, para poder estar te auxiliando. Nescau, azeite, shoyu tarê, vamos auxiliá-los aí nessa aula de hoje. E também uma coisa que eu fiz questão de dar ênfase foi exatamente essa aqui. Canonzinha SL2, beleza? E 1855, não sei se dá pra ver, por aqui vai dar. 1855 do kit, ou seja, câmera de entrada, lente básica, kitzinho que todo iniciante acaba tendo, para você não dar mais desculpa dizendo que o Vinícius conseguiu fazer essa foto porque ele usa lente tal, porque ele comprou a câmera tal. Não, SL2 e lente do kit 1855 que todo mundo fala mal, a gente vai desfocar o fundo, vai fazer recorte, vai moer ela aqui e você vai ver como é possível treinar dentro de casa com seu cachorro, com seu filho, com seus produtos e extrair bons resultados. Só para explicar como vai funcionar isso aqui. Eu vou gravar pela câmera tudo que eu vou estar fazendo, então a gente vai agora para a câmera e ali eu vou estar gravando os ajustes, beleza? Eu vou estar falando, gravando e depois mostrando a configuração. Eu não vou ficar mostrando foto, porque senão fica muita foto, tem que ficar toda hora mudando, mexendo. Eu vou fazer ali na hora os ajustes, vou aproximar, vou afastar, vou mudar o foco e você vai ver através do vídeo toda essa modificação e eu vou estar falando os ajustes e você vai estar vendo escrito também embaixo todas as configurações que eu estou utilizando, beleza? Então, vamos lá! Então, esse aqui é o meu cenário, a gente tem a câmera no tripé e ela só está no tripé porque eu estou gravando com a outra mão, certo? Mas você que vai fotografar não precisa de ter o tripé, você consegue fazer perfeitamente tudo isso sem o tripé, beleza? Mesinha, tá ali ó, azeite, Nescau, shoyu tarê. Eu vou estar fotografando eles, vou estar chegando para frente, para trás, focando, desfocando, mexendo na luz, enfim, balanço de branco. A gente vai testar aqui todas as possibilidades e nesse primeiro momento eu vou trabalhar aqui no modo manual, certo? Tá aqui meu disco no modo manual. Depois eu vou te fazer um vídeo também gravando as outras funcionalidades, mas agora a gente vai aqui utilizar o modo manual para poder ir falando tudo que eu estou fazendo. Então beleza, estamos aqui, câmera posicionada, tá? Vamos começar, eu nem mexi em nada na câmera pra gente começar do zero. Eu peguei a câmera como ela estava e agora a gente vai começar aqui ajustando. O foco, eu vou colocar ele no modo manual, só para eu ir mostrando para vocês, mas você em casa vai fotografar no modo automático, você vai fazer o foco no modo automático. Câmera no manual, ajustes no manual, ISO, diafragma, velocidade, ajustes no manual, porque você consegue ter um controle total da situação do que vai acontecer. Foco no automático, porque ele é mais preciso e mais rápido, beleza? Então não confundam as coisas aí. Primeiro ponto que eu vou fazer aqui é arrumar o cenário e vou definir o que eu vou fazer, tá? Suponhamos que aqui nesse caso
a minha prioridade ela seja o azeite. Então, para você que também tem dificuldade na direção, isso faz parte do processo. Você vai organizar o cenário conforme a tua prioridade. Você tem que sempre pensar o que você quer obter de resultado para poder ir organizando. Eu vou deixar esses aqui na mesma linha para a gente facilitar o entendimento. Então, arrumei o cenário, o meu modelo é o azeite e a gente vai começar a trabalhar com ele. Então, beleza, defini que o meu modelo aqui agora ele é o azeite. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso mostrar o ambiente onde ele está inserido? A princípio não, né? Então, eu vou aproximar dele aqui, beleza? Vou enquadrar ele, a câmera vai balançar um pouquinho, porque eu estou mexendo aqui no tripé. Beleza. Azeite enquadrado. Deixei uma margenzinha para cima para ele respirar, uma margenzinha para baixo. Um espacinho aqui, beleza? E estou fazendo meu foco aqui manualmente, só para vocês visualizarem o processo. E é porque eu também estou filmando. Você, na prática, quando você for treinar, não tem necessidade de você ficar fazendo foco no manual, porque perde muito tempo. Então vamos lá. Agora aqui eu tenho, exatamente nessa condição de luz e nessa velocidade, eu tenho a minha velocidade em 100, 1 para 100. O meu diafragma está em 5.0, porque eu estou usando a lente do kit. E aí agora a minha milimetragem está em 35. E aí naturalmente ele fechou para diafragma 5 e o meu ISO 400. Ao meu ver, o azeite poderia estar um pouco mais claro. Ele está um pouquinho escuro, então o que eu vou fazer? Eu posso diminuir a velocidade, eu posso tentar abrir o diafragma, mas eu acho que não vai dar porque ele já está no limite da lente. Não dá. Ou eu posso aumentar o ISO. Como o meu azeite está parado e a minha câmera está no tripé, eu posso diminuir a velocidade porque aqui eu não tenho o objetivo de congelar nada. Afinal, já está tudo parado, ninguém vai se mexer, nem a câmera no tripé, nem o azeite em cima da mesa vão se mexer. Logo, eu posso trabalhar com velocidades baixas, tá? Porque os objetos são todos parados, certo? Então vamos lá. Fotometrei aqui o meu azeite, suponhamos que ele esteja com a luz mais favorável aqui agora, que eu gostei mais. E agora a gente vai trabalhar o seguinte, eu tenho ali 4 elementos na minha imagem, certo? E aí eu vou direto ao ponto que é o que mais me perguntam. Vinícius, é possível desfocar o fundo, os outros elementos, com a lente do kit, com a 1855? E eu vou mostrar para você agora como isso é possível. Então vamos lá, vou fazer o seguinte. Primeira característica para se poder desfocar o fundo muita gente acha que é só ter o diafragma aberto, mas não é só isso. Eu vou aproximar o meu azeite da minha câmera. Tá, beleza. O meu primeiro elemento, estar próximo da câmera, já é um fator importante. Por quê? Porque ele vai, quando eu afastar os outros, como eu vou fazer agora, ele vai concentrar o foco só em uma área. Então eu já vou estar explicando todo esse processo aqui para vocês. Aproximei o meu azeite e afastei ali o Nescau, o Tarê e o Shoyu. Então vamos lá. Eu vou reforçar aqui o meu foco no azeite. E olha como eu já consegui dar um recorte ali no fundo. O que é dar um recorte no fundo? Eu tiro o foco deles, o meu foco vai estar limitado ao azeite. Olha ali, ó. Se eu jogar o foco lá atrás no Nescau agora, ó, o meu azeite aqui na frente, já você quase que não consegue ler o que está escrito. Então o primeiro conceito aí que a gente vai estar trabalhando com relação a isso quanto mais afastado o meu primeiro plano está do segundo, maior desfoque eu vou ter no que não tiver focado, óbvio, né? Então, por exemplo, quanto maior for a distância do azeite para o shoyu e o Nescau, aonde eu focar, maior vai ser o desfoque no outro. Por quê? Porque eles estão muito mais longe e eles cada vez mais sai um ou outro, o que não tiver em foco vai sair da profundidade de campo e aí ele vai ficar mais em desfoque. Quanto mais eu jogar isso para lá, eu vou botar aqui, eu quero pegar agora só a marca.
quando eu focar aqui, ó, o meu Nescau vai desfocar absurdamente. Por quê? Porque isso é uma característica ótica. Não se trata só de diafragma. O meu diafragma está em 5. E para mostrar para vocês como isso funciona, eu vou, ó, o meu diafragma está em 5 e eu estou aumentando. 5.6, 6.3, vocês estão vendo que a imagem está escurecendo, e o fundo continua embaçado. Talvez um pouquinho menos, mas continua. Vou botar aqui o meu diafragma. Ó, em 18 ele já recuperou bastante. Pera, vamos por partes. Ó. Diafragma cravado em 18. Agora eu tenho a minha imagem escura, eu vou descer a velocidade 30. Foi no máximo. Tá gravando, esqueci desse detalhe. Vou aumentar o meu ISO para balancear a luz. Botei aqui o ISO em 3200 forçando uma barra, mas só para a gente visualizar, beleza? Tá aqui, ó, foco cravado no azeite. Eu tô com o diafragma em 18. O meu Nescau ainda assim tá desfocado. Ali o shoyu e o tari basicamente a gente não consegue ler. Então o que isso mostra? Que o desfoque ele não é só lente clara. Então, se você está vidrado em comprar um monte de lente aí 1.8, 1.4, não é só isso que determina. Você consegue obter o resultado também com a sua lente do kit. E isso porque eu nem cheguei no segundo ponto que a gente vai entrar nele agora. Então, vamos lá. Primeiro ponto aí para o desfoque é a gente trabalhar com o primeiro plano o mais afastado possível do segundo. Agora a gente vai para o segundo ponto, que é trabalhar com zoom. Quanto mais zoom eu utilizo, vou chegar minha câmera para trás, e agora eu estava em 35mm, agora eu vou para 55 da minha 1855. Não mudou muita coisa, mas já é alguma coisa. Eu botei ele em 55mm e agora eu vou voltar a focar aqui no Borges, beleza? Então vamos lá, foco no Borges. Beleza. Então tá aqui, ó. Essa é a segunda característica que nós temos. Quanto mais zoom eu utilizo, mais ele vai separar um plano do outro. Então se eu estou em 55, se eu tivesse com uma lente com até 100mm, eu pusesse 100mm, sem mexer no diafragma, sem mexer em nada, ele ia desfocar mais, só porque quando eu aumento o zoom, eu separo um plano do outro, beleza? Quanto mais, e aí ó, eu consigo ainda ampliar esse efeito se eu chegar mais, só que aqui eu estou separando fisicamente. O separar fisicamente um plano do outro aumenta o desfoque. Só que também a lente por si só, quanto mais um você utiliza, mais ela também separa naturalmente. Agora eu vou fazer o processo inverso para mostrar para vocês. Eu vou aproximar aqui, beleza? Vou fazer o foco. Bem pertinho, ó. Olha como o fundo lá desfocou. Beleza, ó. Foquei aqui na frente. O meu diafragma está em 18 e olha como o fundo está muito desfocado. Por quê? Não se trata somente de diafragma. Isso é característica ótica também. Agora, como eu falei, vou mostrar para vocês o processo contrário. Quanto mais em grande angular eu utilizo, menor essa diferença ela passa a ser. Tá vendo? Ó, eu tô procurando aqui o foco, eu não tô conseguindo achar ele muito nítido. Tá voltando aqui um reflexo na lente. Mas o que acontece? Só de eu ter aberto a angulação, eu já ganho foco naturalmente. Por quê? Porque ele foca como um todo a imagem. Quanto mais aberto é o meu ângulo, por exemplo, se eu utilizar uma fisheye com diafragma 2.8 e utilizar uma 1855 com diafragma em 5.6, quando eu puser em 55mm, o meu 5.6, vamos lá, vamos devagarinho. Em 55mm, o meu diafragma 5.6, ele vai desfocar mais do que a minha fisheye em 10mm com diafragma 2.8. Por quê? Porque quanto mais zoom eu tenho, é uma característica ótica, mais ele vai separar os planos, mais ele vai focar em uma coisa e desfocar a outra, maior é a concentração num único elemento, desconsiderando o que está depois. Então, ó, aqui
eu tenho basicamente, você consegue ver ali o Nescau, tá tudo direitinho. Quanto mais eu der aqui e focar no azeite, mais desfocado o Nescau fica. Beleza? Então, ó, aqui a palavra Nescau tá basicamente ilegível. Quando eu venho para cá, ela fica menor, porém fica bem mais legível. Por quê? Característica ótica. O efeito de desfoque não é só da parte de diafragma aberto. Lembrando que nós estamos com o nosso diafragma em 18. É muito fechado e totalmente desnecessário em basicamente qualquer situação. Eu vou botar aqui agora o meu diafragma em 5.6, que é o que normalmente você vai usar para potencializar isso aí. Então, a diafragma 5.6, a imagem está totalmente estourada, por quê? Porque o meu ISO estava em 3200 e agora eu vou retornar com ele aqui para um número bacana. ISO, vou botar ele aqui em... Beleza, deixei ele em 200. Então agora o meu diafragma está em 5.6, ele estava em 18. Então em 5.6 agora estou potencializando ainda mais aquele desfoque, ó. Então aqui, ó, vou focar aqui no azeite. E olha o Nescau como fica totalmente descaracterizado. E isso pode ser mais ainda ampliado. O que? Quanto mais eu aproximar do meu azeite, mais o meu Nescau vai ficar descaracterizado. Certo? Olha lá o Nescau. Basicamente irreconhecível. Passou a ser um objeto vermelho e não mais a lata de Nescau porque ele está irreconhecível. Certo? Então, é possível sim você desfocar com a sua 1855 do kit, tá? Então, como você trabalharia essa questão? Então, na prática, como isso aqui funciona? Suponhamos que, vamos lá, o azeite é a nossa modelo e aqui eu tenho, por exemplo, eu estou na rua e tenho um carro que eu não queria que ele aparecesse. Beleza? Eu tenho aqui objetos que eu não queria que ele aparecesse. Se eu vier aqui e deixar a minha modelo próximo do carro, certo? As chances são de que esses objetos saiam aqui que eu não quero bem nítido. Mas tá, eu não tenho como tirar eles, mas o quanto eu consigo afastar eles desse objeto? Beleza, afastei eles. Aí, tipo, beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o foco aqui na minha modelo, ó. Vou deixar aqui trabalhar bem pertinho dela, ângulos fechados, para ofuscar o máximo o ambiente, certo? Para deixar o ambiente mais desfocado. Se eu trabalhar aqui com ângulos muito abertos, eles tendem a aparecer mais. Como eu falei, o ângulo mais aberto, ele vai naturalmente deixar tudo, de certa forma, em foco. Quando eu me aproximo, quando eu especifico o que eu quero, naturalmente eu começo a obter aí um desfoque da característica ótica, né, naquilo que está ao redor. E olha um detalhe, quanto mais eu me afasto, mais eu mostro o todo. Quanto mais eu me aproximo, eu consigo esconder. Tá vendo? Eu escondi todo o cenário que eu não queria atrás do meu objeto. Por quê? Porque ele fica grande na imagem e ele passa a predominar. Então, de repente, numa situação dessa, você está fotografando e o local não é muito bonito. Você vai levar a sua modelo para o mais longe possível desse local, afastar ela do segundo plano, para quando você focar nela, todo o fundo ficar ali o mais desfocado possível. Quanto mais próximo dela, maior vai ser o desfoque no fundo e você ainda consegue esconder todos os elementos atrás dela, porque ela fica predominando na sua tela e aí você consegue botar tudo que você não quer ocultado ali na imagem. Se eu afasto, vem tudo que eu não quero. Se eu especifico, eu consigo esconder e desfocar o meu fundo, certo? Vamos voltar para a câmera. Voltando aqui para a nossa câmerazinha SL2 1855 do kit, para você reproduzir da mesma forma em casa, sem desculpa. Deixa eu arrumar aqui o meu cenário para a gente continuar o nosso trabalho, beleza? Então essa parte de diafragma eu considero que já ficou bem claro aí para ti, né? Certo? Vou só dar mais um toque aqui, que às vezes é uma coisa que também gera dúvida, que é o seguinte: objetos na mesma linha. Isso é a profundidade de campo, para quem ainda não havia entendido. Estou com o meu diafragma em 5.6, a minha velocidade em 30, porque eu estou com a câmera no tripé e ISO 200. Você em casa vai trabalhar com a câmera na mão, não tem necessidade de você ter um tripé. E na mão você vai trabalhar com a velocidade mais alta
e também pode aumentar um pouquinho o ISO. Vamos lá. Para você que não compreendia a profundidade de campo, vamos só esclarecer antes da gente entrar no outro tópico aqui. Profundidade de campo é o seguinte: o meu diafragma está em 5.6, então suponhamos que a minha profundidade de campo ela equivale a um palmo. Então a minha profundidade de campo ela vai equivaler a esse um palmo meu aqui. O que estiver dentro desse perímetro, ele vai estar em foco, beleza? O que estiver dentro desse um palmo, a gente vai estar em foco, certo? Pode ser que não seja um pouquinho aqui, mas é só para você entender o processo. A minha profundidade de campo é isso. Se eu aumentar o meu diafragma, se eu fechar o meu diafragma, essa profundidade de campo ela aumenta, beleza? Botei o meu diafragma em 10, aí eu dobrei aqui agora, então tudo que eu tiver nessa área, ele ainda estaria em foco, só para você visualizar e entender, tá? Por quê? Porque agora o meu diafragma está em 10, hipoteticamente falando, porque eu não modifiquei, tá? E aí eu aumento. Se agora eu pego e boto a minha cinquentinha com o meu diafragma 1.8, aí a minha profundidade de campo, que eram 2 palmos, agora ela cai para 3 dedos. Ou seja, se eu quero todos os objetos em foco, eu tenho que botar eles aqui na mesma linha, porque a minha profundidade de campo tá rasinha, tá bem pequenininha aqui, ó. Se eu botar isso aqui um pouquinho para trás, ele já desfoca. Então, isso é profundidade de campo. Quanto mais aqui está a minha profundidade. Quanto mais eu fecho o diafragma, maior eu aumento, toda essa área tem foco. Quanto mais eu abro meu diafragma, mais eu diminuo, mais eu deixo rasa a minha profundidade, menor área eu tenho em foco. Beleza? Ficou claro isso? Então, o meu foco aqui, ó, eu vou deixar o foco agora no Nescau. Vou dar um pouco mais de zoom para enfatizar esse processo. Foco no Nescau. Se eu pego aqui esses 2 elementos e jogo para trás, eles vão estar fora de foco. Confere? Confere. Deixa eu só chegar esse aqui para cá. Fora de foco. O que está atrás fica fora de foco. E o que está na frente também. Beleza? Então, isso é a profundidade de campo. Agora nós temos 3 planos. Vou jogar a minha imagem, vou jogar o meu foco para o primeiro plano. Primeiro plano focado, segundo plano desfocado, terceiro plano mais desfocado ainda. Beleza? Quiçá um quarto plano, que é o muro, que não dá nem para ver que é o muro. Foco no segundo plano, foco no terceiro plano. Opa! Foco no terceiro plano. Beleza? Então, só para esclarecer, isso é profundidade de campo. Quanto mais agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou aumentar o meu diafragma, vou colocá-lo em 18 e olha como... Espera aí, deixa eu aumentar o meu ISO. Ó, coloquei o meu diafragma em 18. O desfoque que estava exorbitante entre uma coisa e outra, agora já não está. Você consegue ver o Sakura, você consegue ver o Nescau, você consegue ver aqui o Extra Virgem. Tudo bem nítido, beleza? Por quê? Porque eu botei o meu diafragma em 32, a minha profundidade de campo aumentou, logo eu tenho foco em grandes áreas. Diafragma novamente em 5.6, imagem estourada, porque o meu ISO está muito alto. ISO 200, beleza? Segundo ponto que eu quero entrar com vocês agora. Vamos falar um pouquinho aqui da iluminação, só para a gente conseguir visualizar também alguns processos aqui na nossa aula caseira, treinando dentro de casa, para você não ter mais desculpa dizendo que você não tem modelo, que não consegue praticar, que não dá tempo de sair, que sempre chove, dentro de casa com objeto do seu dia a dia. Estamos aqui, digamos que eu preciso fazer essa foto. Ah, Vinícius, mas tem uma luz ali atrás muito branca que eu não estou gostando. Estou aqui e a minha modelo parou num lugar que ficou aquela luz muito forte atrás. Como você não vai fotografar a estátua, o que eu sugiro que você faça? Uma coisa que é muito simples. Pede para sua modelo virar e você vai para o outro lado. A gente reposiciona aqui o cenário, que no caso é a sua modelo girando, ou a sua família, ou enfim, o seu produto, trocando de lado. E olha que irado a luz que a gente tem. Uma luz totalmente natural, vinda ali
da janela, beleza? Agora uma luz lateralizada, bem, tipo, é uma luz que eu acho muito bonita, dá uma textura bem legal. Deixa eu só achar aqui o foco. Beleza. Ó, ela dá uma leve sombrinha aqui pro lado e ela dá textura. O que é dar textura na imagem? Áreas de luz entrando e áreas de sombra. Não é aquela luz chapada de frente, certo? A luz chapada de frente, sabendo usar, fica legal. Mas essa luz lateralizada que entra, ela dá uma textura na imagem que fica bem legal, um degradê, ela vai suavizando, fica bem natural, uma luzinha bem de filme, certo? E é a luz que entra na janela da sua casa e você não valoriza. Tudo isso porque eu simplesmente virei a câmera. Esse era o meu cenário anterior, fundo estourado, enfim, não dá para ver direito as paradas, pode ser que quando você vai fazer o foco gere alguma dificuldade. Eu simplesmente peço para minha modelo virar ao lado, eu viro com ela e olha como a coisa acontece. Então quando você estiver fotografando na rua, não fique engessado, só tem coisa que você vira, abaixa um pouquinho, aproxima, afasta, você já resolve, sem precisar de fazer muito mistério, beleza? Então aqui a gente está falando um pouquinho da parte da iluminação para poder você visualizar como o processo ele pode acontecer. E aí eu poderia também, ó, poderia vir mais para cá e pegar essa luz um pouco mais de frente, talvez, ó. Vou pegar aqui essa luz agora um pouco mais de frente. Eu prefiro ela mais de lado como a gente estava antes. Mas funciona, já consegui recuperar o fundo, já não está mais aquele fundo estourado. Enfim, só fazendo esse movimento de rotação. Como você não fotografa a estátua, é só você pedir para sua família, ou para sua modelo, ou para o seu objeto, pegar ele e colocar ele um pouquinho para o lado. Você já resolve muita coisa dessa questão aí da iluminação, beleza? De forma simples, rápida, você basicamente recupera a foto. Na real, você faria uma foto muito mais bonita se a gente fizesse a foto aqui do que se nós fizéssemos a foto naquela outra condição. Aqui eu tenho velocidade 50, diafragma 5.6 e o ISO em 200, beleza? Ó, fundinho lá fica desfocado. Ah, eu quero desfocar mais o fundo. O que eu poderia fazer aqui, ó? Vou fechar mais o meu zoom, beleza? Já desfoca mais o fundo. Ah, caso eu não possa fechar mais o zoom, eu vou aproximar mais o meu objeto aqui da câmera. Por quê? Para especificar o que eu quero. E aí, quanto mais o meu objeto está próximo da minha câmera, da minha lente, maior desfoque eu vou ter no fundo, beleza? Então aqui, ó, um pouquinho da parte de iluminação para vocês. Eu poderia ficar girando ao redor dela e encontraria diversos tipos de luz. Se eu fosse para o outro lado, eu ia ter uma luz. Aí, um exemplo, ó, bacana isso. A modelo falou, esse aqui não é o meu lado. A luz está entrando por esse lado aqui, certo? Ó, tá vendo aqui um pico de luz, um pico de sombra. Aqui um pico de luz, aqui sombra. Luz, sombra. Luz, sombra. Ah, Vinícius, mas esse aqui não é o meu lado. Tá vendo aqui? Ó o meu nariz como é que fica desse lado. Tem como a gente fazer pro outro lado? Tem. Você pega... Nossa, tô derrubando a casa toda. Você pega e faz a rotação. Ponto. Agora aqui desse lado a sua modelo se sente bem. E você fez o quê? Não precisa, eu preciso comprar um estúdio, preciso comprar uma lente nova. Não, você só rodou o lado. São soluções simples que muitas das vezes vocês acabam deixando passar batido porque estão focados em achar que precisa comprar muita coisa. Simples. Girei o lado, naturalmente o meu fundo mudou. Como a gente está aqui na cozinha, vocês estão vendo ali algumas panelas. Mas agora eu tenho desse lado de cá uma luz, uma sombra. Luz, sombra. Luz, sombra, luz e sombra. E quando vocês forem começar a ver de repente catálogo, fotos assim, tipo, em geral, começa a reparar um ensaio ou um produto, começa a reparar aonde a luz entra, se ela está de frente, se ela está de lado, se ela está numa diagonal por trás, enfim, para vocês começarem a visualizar como essa luz foi colocada na imagem. Eu peguei aqui agora uma lanterna. Peguei aqui o celular velho,
celular velho e peguei aqui a lanterninha. Eu não sei se ela vai fazer muito efeito, mas eu vou tentar simular aqui uma luz de recorte. Ó, tá vendo? Bem fraquinho, ó. Mas olha ela se mexendo ali, ó. Tá vendo? O que seria a luz de recorte? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro outro lado, porque o fundo é mais escuro, e aí a gente vai conseguir visualizar melhor esse processo. Então tá aqui, ó. Eu vou focar aqui no meu molho tarê. Do lado de cá eu tenho uma luz entrando, beleza? Essa luz, ela destaca, como o meu fundo ele é escuro, essa luz ela dá um brilho em toda essa lateral e deixa nítido o contorno, a silhueta do tarê, beleza? Esse lado aqui, principalmente a tampinha, como o fundo é mais escuro, ele acaba misturando um pouco. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho a velocidade para esse ficar um pouco mais nítido. Ó, esse lado aqui a gente tem a própria luz dando um contorno no tarê, beleza? E do lado de cá, ele levemente, o fundo levemente se funde com o molho, a gente perde um pouco dessa nitidez. Eu vou fazer aqui essa simulação, ó, só para você ver, ó, com a luzinha do celular, hein? Só para você ver como eu consigo já dar um efeito recorte. O que é o recorte? Fundo fundido com o meu molho, molho destacado pela luz de recorte. Fundo misturado, fundo separado. Ó, molho em evidência, molho misturado. Essa luz ela pode vir aqui mais desse lado, ela pode vir mais aqui bem do lado, ela pode vir um pouco mais de trás, e aí você vai medir a intensidade do que você quer. Tá vendo? Ó, destaque no corpo, destaque na tampa. O grande lance é você entender isso aqui, ó. Olha que coisa linda essa silhueta que faz, ó. Fundo misturado, fundo separado, fundo misturado, tarê evidenciado pela luz de recorte, beleza? Então, isso é a luz de recorte para quem não sabia o que era. E olha como a gente valoriza o produto utilizando uma luzinha tão simples que, na prática, você pode utilizar um flash, você pode utilizar um LED, como vocês estão vendo aqui, eu estou usando o celular. Claro que para o produto, para uma pessoa, seria um LED potente ou um segundo flash, mas só para você entender um pouco da luz de recorte, de posicionamento, e eu acredito que ficou bem claro aí essa explicação, beleza? Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de cada uma dessas dicas. O objetivo dessas aulas, vou fazer aqui uma série de aulas dentro de casa, o objetivo dessas aulas é mostrar para você que você consegue treinar sem sair de casa. Se você trabalha muito, treina de noite. Se você tem filho, treina quando o filho dormir. Não precisa você se deslocar. Se você tem vergonha de falar, de pedir para alguém, vai treinando em casa por enquanto, mas você vai ter que desenvolver isso. Mas enfim, você consegue praticar luz, diafragma, fotometria, foco, desfoque, etc. Uma série de coisas sem sair da sua casa. A gente vai estar gravando aqui outras aulas. Essa aqui a gente falou bastante de diafragma e de luz. Vai ter aula de fotometria, vai ter aula de balanço de branco, enfim. A gente vai estar fazendo aqui algumas aulinhas, aulas de composição, tudo dentro de casa para você praticar. Chega de desculpa, vão aprender fotografia e viver daquilo que você tem sonhado. Beleza? Aqui embaixo para você vão ter dois links. O primeiro link é o link do meu Telegram. O Telegram é um canal que eu tenho no Telegram, óbvio. E ali o que acontece? Basicamente todo dia eu deixo um conteúdo, seja um vídeo assim gravado pelo celular, seja um áudio, com dicas de fotografia para você se aperfeiçoar e melhorar cada vez mais a sua fotografia. Ali é um canal fechado. Todo o conteúdo que está ali, não necessariamente ele vem para o YouTube ou para outra rede, porque ali eu pego o celular e gravo e ponto. É simples, é rápido, é fácil. Então, se você quiser ter mais conteúdo, acesso a estar um pouco mais perto, clica aqui nesse link e entra lá no canal do Telegram, porque você vai ter já tem uma série de conteúdos lá para você ir consumindo gratuitamente. O segundo link é o link do meu Instagram, para você também seguir. Todo dia, basicamente, tem ali foto, dicas rápidas, lives, enfim, stories com informações, e você consegue também acompanhar aí um pouquinho do nosso trabalho aqui, com o objetivo de fazer você viver da tua fotografia. Até o próximo vídeo. Valeu!